Vamos lá então, amados, para a palavra desta manhã. O tema de hoje é uma pergunta, a gente vai tentar responder essa pergunta, né? Se Deus quiser, vamos conseguir. Eis aí o tema de hoje. Como saber se somos ovelhas? Ih, rapaz, essa é uma boa pergunta, hein? Como saber se somos ovelhas? Antes de nós lermos o nosso versículo inicial, vou me dirigir aos irmãos que estão aqui na segunda câmera, na gravação, né? Dizer para vocês da nossa alegria de ter os irmãos aí. Graças a Deus, a cada semana, né, novas pessoas têm se achegado à mensagem da graça através dessas gravações que nós postamos no YouTube e também no Facebook. E nós louvamos a Deus por essas portas que se abrem para a palavra, né? Então você que está vindo aí pela gravação, amado, sinta-se um privilegiado de receber esta graça, né? E saiba que é uma honra para nós ter os irmãos aí participando, muitos nos escrevendo, glorificando a Deus pela palavra, e isso é maravilhoso, tá? Se você quiser entrar em contato com a gente, você está vendo aparecer na tela agora aí os endereços das redes sociais do nosso ministério. Também esses endereços estão embaixo do vídeo no YouTube, lá no link você encontra, para facilitar, né? Se você não quiser digitar, vai no link, você clica lá, você encontra as nossas redes sociais. Tem o nosso aplicativo, o link também está aí no vídeo no YouTube. É um aplicativo para Android, você pode baixar e instalar gratuitamente. Tem todos os nossos links, tem a nossa web TV, web rádio. Você pode entrar em contato com a gente pelo aplicativo, então é muito bacana, baixe. É pequenininho, gratuito, muito legal. Você vai gostar de ter o nosso ministério aí no seu bolso todos os dias, né? Dentro do seu celular ou da sua tablet, tá bom? Então, entre em contato com a gente. Nosso site tem o Fale Conosco, tem o WhatsApp. Fique à vontade, qualquer dúvida, tá? Eu quero falar também, aproveitar, amados, antes de nós lermos o versículo, falar do nosso livro Respostas em Graça. Foi o segundo livro que nós lançamos. Você que está na gravação, está vendo aparecer na tela aí. Esse livro está na nossa loja virtual. Você acessa a nossa loja nesse endereço que está aí na tela, loja.abencoados.com, ou clicando no nosso site. Lá na parte de cima do site tem o ícone Loja MIG. Clica ali que você vai ser direcionado para você adquirir os livros. Esse foi o segundo livro que nós lançamos. Ele é um livro muito importante porque é um livro de perguntas e respostas. Tem mais de 60 perguntas e respostas, para você tirar dúvidas sobre a graça. Isso facilita muito, né? Porque nós, à medida que muitos irmãos novos vêm se achegando à graça, as dúvidas vão surgindo, o que é absolutamente natural. E esse livro ajuda bastante a vocês tirarem pelo menos as principais dúvidas dos principais assuntos da graça, tá? Então tem link também no YouTube embaixo aí, da nossa loja virtual. Acessa lá, adquira. E tem outros livros lá também, se você quiser adquirir, em nome do Senhor Jesus. Nosso versículo inicial, amados, está em Romanos, assim como nós fizemos na semana passada, vamos iniciar hoje também. Romanos 8,16. Eis aí. O Espírito mesmo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Amém? Igreja eleita, abençoados, povo de Deus, povo selado com o Espírito da promessa, mais do que vencedores, abençoados. Eis aí a pergunta colocada. Como saber que nós somos ovelhas? Essa é uma pergunta tremenda, né? E hoje eu posso dizer que nós estamos, por assim dizer, né, fechando uma trilogia. Porque mais uma vez nós vamos falar de filiação, né, de ser filho. Nós começamos, né, a falar disso há 2 domingos atrás, né? Aliás, essas 2 mensagens vão estar no link no YouTube aí para vocês assistirem, quem não assistiu, ou para quem quiser reassistir, né? A primeira mensagem, se eu não me engano, o tema foi Deus, o nosso Pai. A de semana passada, filhos, amigos e servos. A de hoje, como saber se somos ovelhas? Continuar falando de filiação. Continuar falando dessa grande bênção, né? Que muitos, infelizmente, por causa da religião, não conseguem, amados, usufruir. Isso é que entristece o nosso coração. É saber que os eleitos aí, estão aí fora, são de Deus, muitos são de Deus, são escolhidos do Senhor, né, no que tange a filiação, são filhos de Deus, do Espírito, mas ainda não alcançaram o entendimento e vivem como escravos, né, como nós vimos nas mensagens passadas, né? São filhos, mas vivem como escravos. São filhos, mas vivem, sabe, mendigando bênçãos e desejosos da atenção de Deus, como se Deus estivesse distante e precisa de um líder, de um pontífice para estar, sabe, junto a Deus, e tem que passar um óleo na cabeça, e tem que fazer um jejum, e tem que não sei.
Por que as pessoas vivem assim? Porque elas não se veem como filhas de fato. O filho, amado, ele usufrui de tudo que o pai lhe deu. Quando você entende a graça, você recebe a adoção de filhos. Assista as mensagens passadas que vocês vão entender isso. Você recebe a adoção de filho, né? Que essa é a nossa eleição. Foi para isso que o Senhor nos escolheu. Quando você recebe esse privilégio, você desfruta. Agora, o filho que não recebeu o entendimento, o filho que está aí preso nas religiões, nas filosofias mundanas, né? E toda essa falácia que tem no mundo aí, né? As pessoas estão envolvidas com tudo isso. Tantas filosofias, tantas loucuras, né? E ateísmo, enfim, né? Quer dizer, a pessoa pode até ser filho de Deus, mas ela não vive como filho, ela não usufrui, ela não descansa. Logo na abertura da mensagem de hoje, o pastor iniciou falando de descanso, que a graça nos basta, que nós temos um chamado a descansar no Senhor. Amado, eu vou te dizer uma coisa, só descansa quem entende que é filho. Quem se vê como um escravo, ainda que... É interessante, né? Você vê que as pessoas, de maneira geral, elas se veem como filhas de Deus. Né? Porque é um conceito que está por aí. Ah, sou filho de Deus. As pessoas falam isso até meio genericamente, né? Ah, sou filho de Deus, sou filho de Deus. Mas as pessoas não entendem o que isso significa. E é triste isso, né? Eu passei vocês sabem, né? Passei 20 anos na religião e achava que estava usufruindo, mas não estava, porque eu só vivia com medo. Era medo de Jesus voltar, medo do céu explodir, medo do mundo acabar, medo do diabo, medo de Deus, medo da pentecostal. Eu tinha medo, porque eu era pentecostal, sabe? Mas tinha aqueles mais pentecostais do que eu lá na época. O pessoal fala que é pé roxo, né, e tudo, tá, pezinho de fogo, sei lá. Cada hora esse pessoal inventa alguma coisa, né? E tinha as pessoas mais ali, né, que falavam em língua toda hora e dizia que era Deus que estava falando. Eu morri de pavor daquilo, né? Então era medo de língua estranha, era medo do diabo, medo da manifestação. Olha, é só medo, né? Mas o maior medo, o que mais me incomodava era medo de realmente de perder a salvação, né? Medo de Jesus explodir no céu a qualquer momento e eu ficar por aí. Esse era o meu maior pavor dentre todos os outros. Amado, eu digo para você, isso é viver como filho? É evidente que não. O filho descansa, o filho sabe que é filho, que jamais vai deixar de ser. Entende? A palavra diz que nada nos separa do amor de Deus. Por que nada nos separa do amor de Deus? Porque nós somos filhos. Se os seres humanos, sendo maus, na carne, tá? A gente já vai falar disso daqui a pouquinho. Na carne todo mundo tem um mal, né? Se o ser humano com essa limitação carnal, sendo mal, consegue dar boas coisas aos seus filhos, consegue amar os seus filhos, hein? O pai não ama o filho, a mãe não ama o filho incondicionalmente. Ama. Agora tu imagina o amor de Deus, amado, que é incomparável. Aí vem alguém e diz, não, perde a salvação, cuidado para que o diabo não tire a sua coroa, cuidado porque você... Perder salvação, amado. Quer dizer que você está dizendo que Deus é um pai bem vagabundo, né? É um pai canalha, né? Um pai que larga o filho, a Deus dará, é isso? Esse é o Deus que esse pessoal prega aí. Porque o pai canalha, ele é isso. Ele gera o filho e larga o filho por aí. Né? Faz o filho, coloca no mundo e ó, não sustenta, não faz nada. E se perder, perdeu para lá, não quer nem saber. Infelizmente tem pai que é assim. Agora, Deus não. Deus gerou o filho dele, Deus morreu pelos filhos dele, ressuscitou pelos filhos dele, salvou e reconciliou os filhos dele. E ponto. Agora vem um pastor e diz, perde a salvação, cuidado com isso, não sei o quê. Não, nosso Deus é nossa segurança, meu amado. Você que é pai não é segurança para o teu filho, segundo a carne? Deus é infinitamente mais. Mas o povo tem que entender o que é ser filho, né? E nós estamos, graças a Deus, entendendo cada vez mais, à medida que a gente cresce na graça. Nessas duas últimas mensagens e a de hoje, né? A gente está raciocinando mais profundamente em cima disso, para você entender esse privilégio de ser filho. Agora, amado, esse tipo de entendimento da graça, quando se fala de ser filho, de ser ovelha, né? De ser eleito, né? Fui predestinado. Isso acaba trazendo algumas inquietações para as pessoas. E uma das inquietações, uma das perguntas que eu mais recebo é exatamente essa do tema. Ô Cristiano França, como é que eu vou saber que eu sou ovelha? É uma boa pergunta, né? Se eu vou pensar bem, pastor Dene. Não é uma boa pergunta? É.
As pessoas perguntam isso direto. Abençoado, como é que eu faço? E agora eu entendi que é predestinado, agora como é que eu vou saber? Primeiro, se você está na gravação e não sabe do que eu estou falando, o que é esse Cristiano predestinado? Eu nunca ouvi falar disso. Acessa, eu não vou deixar o link no YouTube aí de uma mensagem, aliás, vou deixar duas mensagens, as duas mais recentes sobre predestinação, vai estar no link aí. Uma delas é as 2 sementes e os propósitos de Deus. Amado, essa mensagem tem mais de 1 hora, mas cada segundo vale a pena. Não que as outras não valham, mas essa em especial. As 2 sementes e os propósitos de Deus. Você entende a questão da predestinação, das 2 sementes que há no mundo, etc. Essa mensagem é maravilhosa. Vou deixar uma outra também aí que fala de predestinação, as 2 mais recentes que nós temos aí no YouTube, tá? Para você entender isso. Aí a pessoa entende, ela até compreende. Puxa, eu entendi, está claro, eleito, abençoado que eu sou, tal. Mas como é que eu vou saber realmente se eu sou uma ovelha? Primeiro nós vemos aqui, né? O Espírito mesmo o quê? Testifica. Na semana passada eu dei uma palhinha sobre isso, né? O que é testificar? Testificar é você afirmar, é você falar com certeza, né? É você carimbar categoricamente. E o Espírito Santo que habita em nós, ele faz isso. Ele afirma, ele garante, testifica que nós somos filhos de Deus. Mas ele faz com quem? O Espírito, que aqui é o Espírito Santo, testifica com quem? Com o nosso Espírito. O Espírito Santo de Deus e o nosso Espírito, eles são um só. A palavra diz que aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Então o nosso Espírito e o Espírito Santo estão unidos. E eles conversam, eles dialogam. E o Espírito Santo testifica para o nosso que nós somos filhos de Deus. Isso é maravilhoso ou não é? Com certeza é. Agora fica a questão, tudo bem, abençoado, o nosso Espírito recebe essa informação do Espírito Santo. Agora, Cristiano, como que essa informação vai se manifestar na minha alma? Ou seja, como que eu, né, sendo um ser humano, vou receber essa informação, essa testificação? Essa inquietação é importante você aprender a observar as características do Filho de Deus, da ovelha, na sua vida. Então, amados, o que nós vamos fazer hoje nessa mensagem é observar o direcionamento do Evangelho em relação a isso. O Evangelho, a palavra de Deus, né, nos apresenta, né, características das ovelhas. Apresenta como as ovelhas agem, como elas são, a essência. E aí quando você lê isso, e você entende isso pela palavra, você está recebendo a testificação do Espírito na sua alma. Amém ou não amém? Então o Espírito testifica com o nosso, né? O homem interior está lá. O Espírito Santo testifica com ele. Agora, como que essa testificação alcança a nossa alma? Pela palavra. Aí você vai começar a estudar a palavra e observar as características das ovelhas. E aí você, né, sendo do Senhor, e recebe que nós todos somos do Senhor, certamente você vai se observar, você vai se enxergar nessas características, você vai ver que você se enquadra nesses predicados. E aí não precisa você ficar perguntando, Cristiano, eu sou eleito, não sou eleito. Mas, amada, a palavra te diz isso. Amém ou não? Então vamos observar algumas características das ovelhas. Vamos lá? Primeira que a gente vai tratar hoje. As ovelhas creem em Deus. Isso é fundamental. É a base, né? Se você não crê em Deus, o que adianta? Existe alguma uma maneira de você ter um relacionamento com Deus, etc., sem crer que Ele existe? Então é fundamental que a ovelha creia em Deus. Só que, abençoado, eu quero ir um pouquinho mais além nesse negócio. Veja bem, não é crer em Deus do ponto de vista da lógica. Acho que isso é importante ressaltar. Porque, abençoados, olha só, você acreditar que não existe um Deus, que não existe um Criador de todas as coisas, isso é uma loucura. Isso é uma loucura, isso não tem sentido. Como que você pode enxergar o universo, a ordem que há no universo,
toda a criação que os próprios cientistas descobrem, né? Porque Deus permite, evidentemente, tudo que se descobre é Deus que permite. Sim ou não? É Deus. E eles vão descobrindo que Deus permite, vão enxergando a grandiosidade do universo, a organização que há no universo, as galáxias, as estrelas, e o cara vem dizer que isso é fruto do acaso. Meu abençoado, isso é uma loucura! Isso não faz sentido nenhum. Então, o que acontece? Há pessoas que até acreditam em Deus, ou chamam de Criador, mas na verdade isso não vem da fé, isso vem de uma lógica. Por exemplo, existem pessoas que se dizem teístas, né? Ateístas. Ou seja, existem teístas, né? Que creem em Deus e que têm uma vida realmente cristã, que procura né, levar Jesus em consideração, porque Jesus é Deus. Mas há pessoas que são teístas e que simplesmente creem num Deus, mas creem do ponto de vista da lógica. Ela não necessariamente leva Jesus em consideração, né? E a palavra diz o quê? Que a salvação está em quem? Quem trouxe a salvação para nós? É Jesus. Então não basta você crer em Deus do ponto de vista da lógica. Não, é lógico, claro que existe Deus, como não? Eu sou teísta, eu acredito, e fica nessas filosofias para cá, filosofia para lá. Amado, veja bem, acreditar em Deus é mais do que acreditar do ponto de vista da lógica. É acreditar pela fé. A Bíblia trata de fé. Tudo bem, por exemplo, eu nunca precisei de comprovações científicas para acreditar em Deus. Graças a Deus, eu sempre acreditei em Deus do ponto de vista da fé. Claro, depois eu estudando, que eu estudo muito, eu leio muito, eu pesquiso muito, é claro que você acaba encontrando lógica na existência de Deus. Isso é uma coisa que eu acabei de falar. Mas isso é uma consequência da fé. Entende? Eu tenho fé, porque Deus me deu o dom da fé, e essa fé, e com o meu estudo, com o meu crescimento intelectual, você acaba descobrindo e vendo que realmente não há lógica em acreditar que tudo é fruto do acaso. Agora, você simplesmente crer em Deus pela lógica, ou que existe um Criador, uma coisa genérica, né, como muitos creem, isso não é suficiente, amado. A ovelha crê do ponto de vista da fé. A Bíblia trata de fé. Quem recebe aí? Hebreus 11:6. Ora, sem fé, olha aí, ó, é impossível agradar-lhe. Ou seja, agradar a Deus, né? Porque o quê? Olha o que está sublinhado aqui. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Quem é que se aproxima de Deus? Qualquer um? Não, a ovelha. Então você vê que crer em Deus, do ponto de vista da fé, é uma característica da ovelha. É necessário que se creia em Deus, creia que Ele existe, e que é galardoador dos que o buscam. Louvado seja Deus. João, livro de João, capítulo 10, versículo 26. Veja só o que Jesus fala aqui. Jesus estava ali, né, trazendo os seus ensinos. Nesse contexto, ele está falando exatamente disso, de ovelha, etc. E aí você vê Jesus, com toda a sua sabedoria, muitos ouvindo Jesus e não dando crédito. Aí você diz, Cristiano, eles não deram crédito porque eles tinham livre-arbítrio para não aceitar Jesus? É isso? Vamos ver se é isso? João 10, 26. Mas vós não credes. Por quê, amado? Olha aí, ó, olha só. Vamos de novo. Mas vós não credes por quê? Não sois das minhas ovelhas. A ovelha tem capacidade de crer. Porque é um dom que Deus deu. Muitos daqueles que não creram em Jesus, ou seja, eles ouviam o que Jesus falava, mas não acreditavam nas palavras de Jesus, não recebiam Jesus como ele realmente era, o Messias manifestado, né? O Deus que se manifestou em carne, o Messias. Muitos desses que ouviam Jesus eram religiosos. E muitos religiosos ali, ó, ferrenhos, super, né, legalistas, tudo ao pé da letra da lei, tal. Aí quando receberam lá o Messias, isso aí não é Messias nada. Isso é um beberrão, um glutão. Eles chamavam Jesus de tudo, né?
Se Jesus anda com cobrador de impostos, anda com esse pessoal aí. Aí Jesus falou, vocês não creem em mim porque vocês não são ovelhas. Não é livre-arbítrio. O cara não é ovelha. Pegou aí? Então, a ovelha crê. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso que eu falei, é crer do ponto de vista da fé, não é da lógica. A lógica é uma consequência, mas a fé vem primeiro. Então você crê na existência de Deus pela fé. E por que você crê? Porque você é ovelha. Então você está começando a se enxergar na característica da ovelha? Está se enxergando aí? Amém, né? Vamos ver a segunda característica? Que, aliás, ela tem a ver com a primeira, mas eu separei num segundo ponto para a gente tratar aqui. Segunda característica das ovelhas de Deus. As ovelhas, obviamente, ouvem a voz do Senhor. O Senhor fala, a ovelha ouve. E esse ouvir não é só ouvir, né? É um ouvir que leva a uma atitude. A gente vai ver aqui. João 10, ainda em João 10, né? Vamos ler os versículos agora, 3 e 4. João 10, 3. A este o porteiro abre. Jesus está falando dele, né? Como pastor. Este é o pastor. A este, o verdadeiro pastor, o porteiro abre. E as ovelhas ouvem a sua voz. Ó. E chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. Uma vez eu vi um vídeo tão bonito, abençoado, que eu fiquei pensando, será que isso é montagem? Mas não era não, estava assim muito legalzinho o vídeo, que mostrava um pastor de ovelhas mesmo, alguém que cuidava das ovelhinhas, né? E vinha alguém, chamava, e elas nem davam bola. Aí quando veio o dono, ou o rapaz que cuidava, ele chamou. Na mesma hora elas... Ele vem. Você vê as metáforas que tem na Bíblia, é isso. 4. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. E as ovelhas Ah, meu amado, aqui, ó. Por que as ovelhas seguem? Porque conhecem a sua voz. Você entende por que você segue o Senhor? Porque você ouviu a voz e você segue. Ou seja, não é só ouvir, é ouvir e agir. Porque ouvir, qualquer um ouve, né? O cabrito também ouve. Mas o cabrito não segue. Pegou aí? A ovelha ouve, ela segue. O cabrito não. Então você consegue se enxergar dentro dessa característica? Claro, amado, vocês têm graça. Você ouviu a voz do Senhor, o evangelho genuíno. Não o evangelho vagabundo, o evangelho de prosperidade financeira, material. Não, isso não é evangelho, isso é lixo. O evangelho da conquista da casa própria, conquista... Mas, mano, isso aqui não é programa do Silvio Santos, não. As pessoas querem Silvio Santos, comprar o carnezinho para concorrer à casa própria. Essas campanhas é isso. Vou fazer uma campanha para comprar o carro zero da Vitória. Isso é palhaçada, abençoado. Você vai ficar caindo nisso. Essas teologias de prosperidade, isso é lixo. Isso não tem nada a ver com o evangelho. Tem uma nova agora, né? Aquela cantora Fernanda Brum, ela fundou uma igreja para ela, né? Agora ela e o marido dela têm uma congregação na Barra da Tijuca ali. Eles estão com um negócio agora de 21 dias de jejum para consagrar o ano. Mas é isso que o povo vai dar valor, né? Consagrar o ano. O meu ano está mais do que consagrado. O meu ano está nas mãos de Deus. Aliás, a minha vida está. O ano não é só calendário. O importa é a vida. E a sua vida está nas mãos de Deus. Você já está escondido no esconderijo do Altíssimo. Vai fazer 21 dias de jejum. Amado, isso é palhaçada midiática. Vocês não entendem isso. Eles sabem que o povo gosta dessas bobagens. Isso é mídia. Então o que esse povo quer é mídia. Aqui não, nós queremos evangelho. Porque aqui nós somos ovelhas. E a ovelha ouve a voz do pastor e segue. João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E eu as conheço e elas me seguem.
O Senhor te conheceu desde antes da fundação do mundo. O apóstolo Paulo fala, os que de antemão ele conheceu, também os predestinou. O Senhor conhece. E a ovelha segue. Então, amado, ouvir a voz do nosso eterno pastor, que hoje se manifesta pela palavra do Evangelho da Graça, é uma das principais características dos eleitos, das ovelhas. Você ouve a única voz do pastor, você reconhece. Amado, você que hoje está em graça, vamos lá. Vamos dizer que você receba um convite para ir numa congregação ali, XY da lei. Você pode até ir por amizade de alguém da sua família, você vai. Eu te pergunto, você consegue ouvir o que é pregado? Não consegue, amado. Quem recebeu o entendimento da graça não consegue. Sabe por quê? Porque é uma voz estranha. Não é a voz do Senhor. Esse negócio de vir para a vitória, fazer a campanha, não sei do quê, e dar espetáculo. Você que tem a mente de Cristo, ouve isso e estou fora. Porque você ouve a voz do pastor, você conhece e o teu pastor te conhece. Então vai vendo, amado, essas características e se enxergue dentro delas. Vamos ver mais uma? Que o horário está correndo, né? Terceiro ponto que a gente vai tratar aqui das ovelhas. As ovelhas têm mais boas obras do que más. Eu poderia até ficar floreando aqui, tapar o sol com a peneira e dizer que não, a ovelha só tem boas obras. Eu estaria falando a verdade? Não estaria. Mas eu posso dizer uma coisa. As ovelhas têm mais boas obras do que más. Existe uma luta. Se você encontra essa guerra, essa batalha, em Gálatas, no capítulo 5, né? Versículo 17, onde o apóstolo Paulo fala que há uma luta da carne contra o Espírito. Essa luta é constante, 24 horas por dia. Enquanto nós estivermos habitando neste corpo de carne aqui, ainda não glorificado, nós teremos esta batalha. Os filhos do Senhor, as ovelhas, apesar da carne, elas buscam ter mais boas obras. Mas, infelizmente, pode ocorrer mais obras por causa da carne. Eu não vou tapar o sol com a peneira, amado, eu vou falar a verdade. Até porque a palavra é muito clara quanto a isso. Romanos capítulo 7, versículos do 18 ao 21. Olha só o que o apóstolo fala aqui. Romanos 7, 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, o Paulo deixa bem claro isso, né? Vai ficar claro, né, abençoado? Ele está falando da carne, não do espírito, né? Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Quantos bens há na carne? Quantos? Nenhum. Então a nossa natureza humana está aí, sempre enfrentando, sempre querendo se manifestar, sempre querendo nos colocar em caminhos contrários à palavra. O pastor fala, nós ouvimos a voz do pastor, mas a carne quer falar o contrário. E ela sempre fala o contrário do pastor. E quer nos levar para outros caminhos. Carne é isso, amado. Aí Paulo continua. E com efeito, o querer está em mim. Por que o querer fazer o bem está na gente? Por quê? Porque somos ovelhas. Você quer fazer o bem. Mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero. Mas o mal que não quero, esse faço. Quem está falando isso? O próprio apóstolo Paulo. Então, amado, infelizmente, lamentavelmente, nós que estamos em carne, estamos sempre propensos a fazer o mal. É uma propensão da carne. Não significa que você vai viver e aprovar o mal. Isso é uma outra coisa. Mas, infelizmente, pode ocorrer. A sua carne falar mais alto e você se deixar levar. Isso ocorre. Paulo está falando aqui, está claro isso aqui. Vamos continuar? 20 e 21. Ora, se eu faço o que não quero, olha aí, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Pecado aqui é errar o alvo. O pecado aqui é o desejo de errar. É a vontade de errar. Porque a carne ela é isso. O pecado está condenado na carne. E a carne tem esses desejos, né, de errar o caminho, de errar o alvo. Acho então esta lei em mim,
que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Uns dizem que o mal é o demônio, né? Quantas vezes eu vi a pessoa pregar esse versículo isolado, só o 21, né? Tá vendo, irmão, o que o demônio faz na tua vida? Você até quer fazer o bem, mas o demônio está do teu lado, no teu ouvido. Demônio? Onde você viu o demônio aqui? Demônio é carne, né? É a carne que é o mal que está com a gente todos os dias. Então nós queremos, se você conseguir observar nesse contexto, que o querer fazer o bem está lá, por que o querer fazer o bem está dentro da gente? Porque somos ovelhas. Então você quer fazer o bem, mas muitas das vezes você é impedido pela carne. Então por isso que eu falei, eu poderia florear, como eu disse, e ficar aqui e tal. Não, irmão, a ovelha sempre só faz coisas boas. Ah, mas isso seria uma mentira. Agora, a ovelha tem muito mais boas obras. E a ovelha aprova as boas obras. Quem recebe aí? Gálatas 5, 22 e 23. Por que nós temos mais boas obras? Porque isso aqui habita em nós. Ó. Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, que é a alegria, né? A satisfação, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Tudo isso aí habita dentro de você, porque isso é fruto do Espírito que habita em você. Então você está conseguindo se enxergar nisso, amado? Hein, você que está na internet, você que está na gravação, você está conseguindo se enxergar nessas características? De fato, abençoado, eu sou uma pessoa do bem, eu quero fazer o bem. Às vezes minha carne se ativa, eu luto contra ela, a gente vai batalhando, mas eu quero fazer o bem. Eu ouço a voz do meu pastor, ou seja, a voz do Evangelho. O Evangelho me foi revelado e eu ouço essa voz. Eu creio em Deus, não pela lógica, ainda que a lógica seja óbvia. Não, eu creio pela fé. São características da ovelha. Todos nós que somos ovelhas temos estas características. Agora, existe uma, e é a última que eu vou tratar hoje, que para mim, no meu modo de entender, é a principal característica. Todas essas são importantes. Mas essa última, eu creio que é a principal. O que nós já vimos? Que as ovelhas creem em Deus pela fé, que as ovelhas ouvem a voz, que no caso, trazendo para o nosso contexto, é o Evangelho, genuíno, a graça. E segue, não é só ouvir, né? A ovelha ouve e segue. Terceiro, as ovelhas têm boas obras, muito mais do que obras más. Aliás, eu quero abrir um parênteses antes de ler a quarta. O filho da perdição pode fazer o bem? E aí? Até pode, hein? Como assim, Cristiano? Vamos lá. Aquele que não é ovelha, como Jesus falou, vós não credes porque não sois das minhas ovelhas, esses são essencialmente maus. Eles não têm o espírito, é carne ativada. Mas, amado, existe, mesmo para essas pessoas, pode existir, melhor dizendo, algo que vem de fora. Eu vou dar um exemplo que me ocorreu agora. Alguém pode até achar um exemplo bobo, mas eu vou dar assim mesmo, que pode ser que nos ajude a entender isso. Existe um seriado chamado Dexter. Ah, que já vai usar seriado? Sim, eu vou usar, você vai entender. Esse seriado ele é curioso porque o personagem principal, o protagonista, ele é um psicopata. É um serial killer, um psicopata, né? Ele tem prazer em matar. E o pai desse rapaz, na história, identificou esse problema quando ele era criança. E aí o pai começou a conduzi-lo e criou ele dentro de um montão de regra, né? E conduziu esse rapaz. Eu não vou entrar nos meandros da série, que é uma outra história, é uma série até bastante violenta e tal. Mas o fato é que todas as vezes que esse camarada queria fazer algum tipo de coisa que saía da regra do pai dele, que é uma coisa muito além da maldade, ele lembrava, né? Aí para representar isso, a lembrança, o pai dele aparecia na série conversando com ele, representando ele pensando, né? Então ele pensava no pai e conversava com o pai, e o pai continuava orientando. O que acontece? Uma pessoa que é da perdição, ela é essencialmente má. O mal está ativado ali. E o que você mais vê por aí? Mas essas pessoas, por causa de alguma
alguma influência externa, ela até pode, de repente, ter uma ou outra boa obra. Porque teve uma boa criação, como nesse exemplo, né, que eu dei, né? Teve uma boa criação, ou por alguma conveniência, né? Tem muitas pessoas que faziam bem, amado, porque é conveniente para elas. Tem isso também. Então, alguém que não é ovelha pode fazer? Pode. O bem, eventualmente pode. Mas o mal, essencialmente, está nessa pessoa, que é a carne. A pessoa não tem espírito. Agora, a ovelha, ela é, por isso que eu falei, ela pode fazer o mal por causa da carne, sim. Mas essencialmente a ovelha tem o bem dentro dela e ela quer fazer o bem. Amém ou não amém? É bom a gente dar essa, para não ficar dúvida, né? Fecha parêntese. Quarta característica da ovelha, essa, como eu disse, eu creio ser a principal. Talvez seja a principal. As genuínas ovelhas permanecerão firmes na fé até o fim. Isso é fundamental. Amados, recentemente eu escrevi sobre isso, se eu não me engano foi num boletim recente, um dos últimos do ano passado. Eu vou deixar o link no YouTube para quem não leu esse boletim ler. Que fala das sementes, que é a palavra. Da semente, melhor dizendo, que é a palavra. Jesus, ele faz uma metáfora das sementes. Ele fala que as sementes, há sementes que são plantadas à beira do caminho, né? Há sementes que caem entre as pedras. A semente é a palavra, tá? E o local onde essa semente cai é o coração das pessoas. Tá? A semente é a palavra e o local onde cai a semente é o coração. Então, quando Jesus vai fazendo essa metáfora, ele fala das sementes. Algumas caem à beira do caminho, outras caem no meio de pedras, outras caem no meio de espinhos, etc. Existe uma dessas sementes, aliás, existe uma dessas terras que recebe a semente e a semente chega a germinar. É muito interessante isso. Jesus fala, a semente germina. Só que logo ela é abafada e morre e não cria raiz. Isso, amado, esse tipo de terra também é de uma pessoa que não é ovelha. Porque o coração da ovelha, ele é terra boa. O coração da ovelha entra a palavra dá fruto. Ela cria raiz, meu irmão. Agora, existem pessoas que a semente até penetra. Ou seja, a pessoa recebe a palavra, seja por uma conveniência, seja porque achou bonito, porque não sei o quê, sei lá por quê. E a pessoa até permanece. Você olha, parece um irmão, tem atitude de irmão. De repente a pessoa abandona o evangelho, começa. Isso existe ou não existe? Existe. Ou seja, a semente caiu lá, chegou até a germinar, mas a terra não era boa. Então não deu raiz, a planta secou. São pessoas que ficam no evangelho um tempo e depois, a ovelha verdadeira permanece e dá fruto. Meu amado, você recebeu o evangelho na tua mente, se você é ovelha, você vai permanecer no evangelho até o final, sem se esforçar para isso. Por quê? Porque é característica sua que é a ovelha. João 8,31, veja que Jesus fala aqui. Dizia, pois, Jesus aos judeus que nele creram: se vós permanecerdes na minha palavra, se é o quê? É uma condicional. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. O discípulo verdadeiro, a verdadeira ovelha, ela permanece. Quer mais? Colossenses 1, 22 e 23. 22. Agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne. Jesus, quando morreu, ele nos reconciliou, né? Pela morte, olha aí, a fim de perante ele vos apresentar como? Como que ele nos apresenta? Santos, sem defeito e irrepreensíveis. Olha aí, como você é apresentado. Mas veja o 23. Se é que permaneceis na fé. Pegou? Aí, está escrito. Se é que permaneceis na fé. Fundados e firmes,
não vos deixando apartar da esperança do evangelho que ouviste. Olha aí, amado. Está vendo a característica do eleito de Deus? É, meu irmão. E que foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, fui constituído ministro. Amado, que evangelho que Paulo está falando aqui? Qual é o evangelho que Paulo pregava? A graça. Em Atos dos Apóstolos 20 e 24, você encontra Paulo fazendo uma defesa, né? Ele fala, eu fui levantado para defender o evangelho da graça de Deus. Paulo foi levantado para pregar o evangelho da graça. Ele foi constituído ministro. Ele falou, vocês receberam esse evangelho? Então não vos deixem apartar. Porque o Senhor vos apresentou assim, se é que vocês permanecem na fé. Amado, a ovelha permanece, sabe por quê? Porque próprio Deus a mantém. Não é a sua capacidade. A nossa capacidade vem dele. 1 Coríntios 1, 7 e 8. Veja só. De maneira que nenhum dom vos falta. Graças a Deus, né? Enquanto aguardais a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, 8. O qual também, vos confirmará até o fim. Quem te confirma é o Senhor. Por quê? Porque você é ovelha. Amado, a ovelha verdadeira permanece. Ela não se deixa apartar do evangelho que ouviu, porque Deus a confirma. Como saber, Cristiano, se eu sou uma ovelha? É só você ver se você se enquadra nas características da ovelha. Por isso que eu falei, o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Agora, como que essa testificação chega à nossa alma, à nossa psique? Através da palavra. Pela palavra você vê. A palavra te informa quem você é. Amém ou não amém? Eu louvo a Deus por esse entendimento. Eu louvo a Deus por saber que nós somos filhos de Deus. E eu recebo, louvo a Deus, que jamais nos apartaremos do Evangelho do Senhor. Jamais, meu amado. Sempre andando para frente, nunca para trás. Que voltar para dízimo? Jamais. Voltar para jejum? Jamais. Voltar para pagar o preço? Jamais. Aqui só andamos para frente. Prosseguimos para o alvo. É só graça, filho. Hã? Louvado seja Deus, né? Amados, quando nós conseguimos enxergar e nos ver nessas características, não resta nenhuma outra coisa a não ser clamarmos Abba. Abba. O termo é Abba. Na Bíblia aparece Abba Pai. As pessoas até falam isso, né? Abba Pai. Mas o termo é Abba. Quando aparece o pai, em grego aparece Abba, que é uma palavra do aramaico, e depois aparece o patai. Ou seja, Abba, o pai. Esse termo em grego, o pai, é como se fosse uma explicação de quem está escrevendo. Eu não sei se foi o próprio Paulo que, tentando explicar a expressão Abba, colocou o pai, ou se foi a pessoa que escreveu o manuscrito. Né? Porque essas cartas de Paulo, por exemplo, que chegaram até a língua portuguesa, não são as cartas originais, são manuscritos. Vários que foram escritos para que a palavra fosse espalhada, né? E um desses manuscritos chegou. Eu não sei, eu não vou afirmar que eu não sei. Hoje eu não sei, pode ser que amanhã eu venha descobrir. Hoje eu não sei se foi o próprio Paulo ou se foi o escritor do manuscrito que colocou essa explicação. Mas veja bem, é bom explicar isso, é importante, porque tem muita gente que usa esse termo. O termo Abba Pai, na verdade, ele não faz sentido. Porque Abba Pai é o quê? É pai, pai. Porque Abba significa pai, em aramaico. Então tem lógica você falar pai, pai? Não tem lógica. Porque veja bem, o termo Abba, ele vem do aramaico, é um termo que os judeus usavam para se referir a Deus. E essa palavra Abba, que significa literalmente pai, eu até andei lendo, parece que, eu não sei se isso é verdade, tá? Porque eu só vi numa fonte. Mas nessa fonte que eu li, parece que a palavra Abba era uma forma carinhosa de se dirigir ao pai. Não sei se isso procede, tá? Mas de qualquer maneira, o termo Abba significa pai. Então os judeus, quando eles oravam, por exemplo, eles usavam esse termo para se referir a Deus. Então, por isso que Paulo, sendo o judeu que Paulo era de nascimento, Paulo tinha, né, isso na mente dele, isso coisa que vinha do costume. Então, Paulo fala, clamamos Abba.
Em grego e depois traduzido para o português aparece Abba, Pai, mas o termo é Abba. Então, essa palavra Abba, ela acabou sendo usada como um nome próprio. Para os judeus, Deus era Abba. Entende? Então, por causa de nós conhecermos a nossa filiação, nós clamamos Abba. Ah, mas Cristiano, eu estou acostumado a falar Abba, Pai. Então fala Abba, meu Pai. Tem muito mais lógica, né? Se eu falar Abba, Pai, que é Pai, Pai, isso não tem lógica. Amém? Vamos ler o versículo para encerrar então? É bom explicar essas coisinhas, né? Romanos 8,15. Porque não recebestes o espírito de escravidão. Quem aqui recebeu o espírito de escravidão? Ninguém, né, meu amado? Pelo amor de Deus, hein? Não, falou não? Ah, então tá. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor. Mas recebestes o espírito de adoção. Opa! Pelo qual clamamos, Abba, meu Pai. Amado, você pode clamar Abba. Sabe por quê? Porque Deus é seu Abba. Deus é seu Pai. Você é ovelha. Como que eu sei, Cristiano, que eu sou ovelha? Está aí as características. Eu louvo a Deus que nós temos essas características. E a principal delas, no meu ver, eu recebo, se manterá. Vamos permanecer fiéis à palavra até o fim.